Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em Lucas, no capítulo 2, versículo 14, sobre a boa vontade. O contexto dessa passagem é importante para que possamos entender. Aqui, no capítulo 2 de Lucas, é falado sobre o nascimento de Jesus. E os anjos, ou os mensageiros divinos, eles falam aos pastores daquela região sobre o nascimento do Messias prometido. E aí é falado então por um dos anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E nós trabalharemos daqui para cá: paz na terra aos homens de boa vontade. Primeira coisa, o que seria boa vontade, no nosso sentido aqui do estudo do Evangelho? Seria uma disposição, uma vontade de quem é chamado a servir, Sempre uma vontade positiva. Então, seria aquele que tem boa vontade, aquele que tem uma vontade ou uma força maior do que se manter parado na inércia, ou conseguir vencer a sua preguiça, como nós falaríamos. A inércia é utilizada na física, mas aqui para nós humanos seria conseguir vencer a nossa preguiça, ou o nosso comodismo, ou a nossa rotina. Isso é que é boa vontade. Tem um autor que vai mais além ainda. Ele fala que boa vontade é a vontade de ser bom, no sentido de buscar superar as nossas más inclinações, as nossas mazelas, os nossos defeitos de caráter, as nossas imperfeições, através do cultivo dos valores evangélicos. Ou seja, superar, por exemplo, o egoísmo, transformando em ações, em comportamentos de serviço ou de altruísmo. Então, boa vontade é aquela energia ou aquela intenção de superarmos a nossa preguiça ou o nosso comodismo ou a nossa rotina. Quando nós nos motivamos a servir o próximo ou a nos transformar. E isso é importante para entender por que os homens de boa vontade terão paz. Muito bem. No Evangelho nos fala isso, Jesus depois vai nos explicar isso que os anjos estavam falando, que nós só seremos felizes ou bem-aventurados, ou seja, teremos a paz, aqui sempre no sentido interior, porque a paz exterior ela depende de vários outros fatores, mas nós só seremos felizes, teremos a paz, se estivermos com o propósito de servir e amar. E isso fica muito claro nas bem-aventuranças, a misericórdia, os puros de coração, os pacificadores, aqueles que trabalham, os fazedores de paz, está tudo dentro do servir e amar. Não existe outro caminho, Jesus nos afirma isso, de sermos felizes ou termos paz, se não for através do amor e do servir. E o mais interessante é que quando o servidor tem a boa vontade, que busca ser útil ao próximo, ele também vai desenvolver os seus talentos ou os seus recursos, E temos a parábola do talento que fala muito bem disso. Aquele que vem com 5 talentos, ele consegue multiplicar e ficar com 10 talentos, E os talentos nós buscamos através de ser útil. Aqui, não necessariamente no Evangelho, mas no nosso trabalho, na nossa família, nós estamos multiplicando os nossos talentos, com certeza. E o interessante também que no Evangelho a gente encontra que a nossa capacidade de receber, ela é proporcional ou é igual à nossa capacidade que temos de doar. Quanto mais nós doamos,
mais nós receberemos. Por exemplo, misericórdia, né? Que é uma das características divinas. Misericórdia. Quanto mais misericórdia nós termos para o outro, ou seja, nós doarmos, mais misericórdia nós receberemos de Deus. E isso tem uma parábola lá que Jesus conta, que um homem devia 10.000 talentos, o outro lhe devia 100, aí ele perdoa a dívida de um, né? E esse homem não perdoa do outro. Esse é um outro estudo também que fala sobre isso. Quanto mais doamos, mais teremos condições de receber. Queria chamar a atenção de um ponto. A boa vontade é o primeiro passo. Ele é o mais importante. Ele vai nos incentivar a iniciar as coisas em nossa vida, seja no sentido evangélico ou profissional, pessoal, né? A boa vontade ela sempre faz com que iniciemos ou a gente dê o primeiro passo, que é iniciar. Mas, por exemplo, quando a gente vê esses médicos aqui, eles com certeza têm boa vontade. Mas eu, que não sou formado em medicina, não basta boa vontade para eu poder abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia, né? A boa vontade, nesse caso, ela foi importante há, 8, 10 anos atrás, que eles se dedicaram para fazer um vestibular, né, que é concorrido. Depois eles tiveram muita determinação, disciplina nos seus estudos, se planejaram. A boa vontade foi o primeiro passo, mas não basta a boa vontade para que a gente possa fazer tudo. Como, por exemplo, aqui nós temos os médicos fazendo uma cirurgia, um piloto de avião e várias outras. É claro que eles tiveram boa vontade, porém se faz necessário outras virtudes para que a gente consiga alcançar aquilo que nós desejamos. E a boa vontade é muito importante porque ela é o primeiro passo. Mas não tenhamos em mente que com boa vontade eu posso fazer qualquer coisa. Com boa vontade nós faremos tudo, desde que busquemos também, né, nos preparar para aquilo que estamos buscando. Tem que ser uma boa vontade ativa, que eu procure fazer tudo o que é necessário para atingir o resultado. Exemplos simples de boa vontade que todos nós podemos fazer, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar, vou doar, vou fazer as coisas? A caridade, né, não necessariamente precisa da matéria. Exemplo simples, doar um prato de alimento, uma peça de roupa, oferecer um livro, né, pode ser emprestar um livro, conter uma irritação, né, aqui já é no aspecto da caridade moral. Não precisamos de nenhum recurso material para conter a nossa irritação, ou evitar uma palavra inconveniente que vai gerar mais conflitos. Também é uma caridade moral. E tudo isso é necessário à boa vontade. Ceder lugar num ônibus, né, num coletivo, a uma pessoa idosa ou uma gestante, emprestar alguma coisa, ajudar alguém a atravessar uma rua, a carregar um embrulho, conversar com pessoas em necessidade, doentes, amigos. Tudo isso é considerado como ações de boa vontade. E o importante, não devemos esperar receber nada em troca, porque nós temos que nos ocupar daquilo que nos cabe, e nos cabe fazer, executar. Agora, os frutos disso não devemos nos importar. Se nós estivermos fazendo ações de caridade para poder receber algo em troca, né? Então não é caridade. Nós estamos comercializando ações positivas e depois cobraremos isso. Só que nós corremos um sério risco de não recebermos nada em troca. Então, quando for termos boa vontade ou praticarmos a caridade, lembre-se, estou fazendo isso pela simples vontade de ser útil ao outro. Não espero nada em troca. E aqui é muito interessante esse trecho, né, que eu peguei de um livro. O bem e o mal que se faz são produto das nossas boas e más qualidades. Quando não fazemos o bem que podemos fazer, é resultado de uma imperfeição nossa.
Então, se eu posso fazer o bem, se eu tenho talento e não uso o meu talento, eu enterro, é porque eu tenho uma imperfeição. E toda imperfeição nos gera sofrimento. Por exemplo, o egoísmo, o ciúmes, são consequências de nossas próprias imperfeições. Então, nós sofreremos não pelo mal que fazemos, mas também sofreremos pelo bem que poderíamos fazer e que não fizemos em nossas vidas. Aqui é uma forma de escrita da palavra dos talentos, né? Que muitas vezes nós enterramos, depois a nossa consciência nos cobrará que não praticamos o bem com aquilo que nos foi dado ou as oportunidades que nos foram dadas. Então, assim, o objetivo nosso aqui era só falar que a boa vontade ela é um pré-requisito para que a gente possa obter a paz, como foi falado lá em Lucas no capítulo 2. Obrigado a todos e até o próximo estudo.